Olá, está começando agora o programa Em Discussão e o tema é crimes cibernéticos. E para esse assunto nós convidamos dois especialistas, autoridade no assunto, que é o Coronel Arnaldo Sobrinho, que é especialista em crimes cibernéticos, e o Dr. Wellington Dantas, que é membro do Comitê de Proteção de Dados e Privacidade da OAB Paraíba. Aos dois eu queria agradecer a presença de cada um, sejam bem-vindos. Já saudar a todos, né? Acho que será um diálogo bastante salutar, especialmente com a representação da OAB e com todos que nos assistem. É um assunto bem atual, não é? Muito atual, doutor Wellington. Sim, muito atual, aflige a todos indiscriminadamente, indistintamente, idade, formação, nível cultural, social, renda, aflige a todos. Todos nós temos dispositivos, hoje em dia, computacionais, celulares, com alto poder de processamento na mão. Muitos gostam de tirar foto de forma assim, permanente, né? Gente que realmente faz isso o tempo todo e, por consequência, se coloca ali sob um certo risco, com uma disponibilidade muito grande de materiais privados, né? Então, isso é um desafio permanente. Na década de 70 havia um desenho muito conhecido que era o Jetsons, né, que falava desse lado futurístico, né, que para muitos era uma coisa que não parecia ser muito possível. Mas a gente está agora no século XXI, alguns anos depois, a gente vai perceber que a tecnologia já ultrapassa de uma certa forma o desenho animado daquela época, não é mesmo, Coronel? Sim, é verdade que acho que todos nós estamos aqui no debate, fomos fãs dos Jetsons e ficávamos a imaginar aquelas tecnologias futuristas, né? Os carros voadores como certamente havia previsão no desenho, não tem mais, nós temos outras inovações tecnológicas bastante similares, especialmente o avanço das questões de comunicação, da internet. Proporcionou, obviamente, grandes avanços, mas também situações desafiadoras, no que a gente chama, Dr. Wellington, chamada sociedade da informação, né? E até essa preocupação da própria AB, do Dr. Wellington, com relação à questão da proteção de dados. Se nós temos algo a proteger é porque existem ameaças. Estas ameaças são muito presentes, muito reais, e elas se colocam no mesmo patamar, às vezes, de uma ameaça no mundo físico, né? Na ambiência em que a gente se encontra justamente a discutir todas as questões que envolvem esses riscos cibernéticos, que atingem pessoas, atingem organizações e coloca aí um desafio muito grande, não somente para a sociedade, mas também como para o Estado, enquanto, vamos dizer assim, instituição maior a viabilizar a proteção de todas as pessoas. Muito bem. No início dessa conversa, eu queria que vocês falassem um pouco do trabalho de vocês, né? Começando pelo Dr. Wellington, que é membro do Comitê de Proteção de Dados e Privacidade da OAB. Queria que o senhor traçasse um pouco, falasse como é que funciona esse comitê, né? Bom, a OAB, ela preocupada com essa situação da privacidade, da proteção de dados e também com um olho não só internamente para a corporação, para a instituição, a OAB começou um trabalho de fazer um mapeamento muito conciso sobre os sistemas, sobre as informações, os bancos de dados que existem internos. E isso visa atender a uma demanda legislativa, uma demanda legal, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Essa lei do ano passado, do ano de 2018, ela determina a órgãos públicos, a entidades sem fins lucrativos, empresas e instituições de qualquer tipo, qualquer instituição que guarde dados de pessoas, e a OAB guarda dados dos seus advogados, guarda dados cadastrais, guarda dados de uma série de aspectos que envolvem um profissional da advocacia. Como obrigação legal, a OAB tem que desenvolver um plano, isso está em curso, um plano para que haja proteção dos sistemas contra vazamentos, contra acessos indevidos e que deem privacidade e sigilo dessas informações a agentes externos e até mesmo para uso interno que não seja previamente dentro das suas funções regimentais, das atividades regimentais. E, paralelo a isso, o desempenho dessa atividade também serve de referência para outras instituições, porque é um desafio muito grande hoje em dia, o que foi colocado pela Lei Geral de Proteção de Dados,
que a gente está falando aí de guardar dados de pessoas num ambiente em que as pessoas entregam seus dados de uma forma permanente, diária. Então, o trabalho que a OAB desenvolve, além de cumprir a legislação dentro da própria instituição, vai servir de referência para órgãos públicos e para empresas que queiram pegar esse conhecimento, essa expertise e usar para cumprir a legislação do seu lado, no seu ambiente interno, né? Muito bem. Coronel Arnaldo tem uma experiência muito vasta na área da Polícia Militar, na área intensiva, né? Ostensiva. Área ostensiva, né? Obrigado. Mas agora, nos últimos tempos, tem se dedicado ao estudo dessa questão dos crimes cibernéticos, né? Tem trabalhado bem essa área, um pesquisador. Exato. Há um trabalho de desenvolvimento nessa área de pesquisa há pelo menos 15 anos. E trabalhei esse assunto na parte acadêmica do mestrado da UFPB. E daí a Paraíba foi brindada com a sede da Associação Internacional de Prevenção e Combate ao Crime Cibernético. Essa associação tem sede em Paris e o escritório brasileiro é em João Pessoa. Então, é um grupo de pesquisadores que coordenam e participam como, vamos dizer assim, colaboradores e pesquisadores, enfim, professores. Acaba somando também a experiência de professor de Direito Digital no curso de Direito, em algumas faculdades aqui em João Pessoa, de modo que esse risco que até o doutor Wellington coloca na necessidade de proteção, a gente enxerga como uma ameaça muito real, muito presente. Diariamente a associação tem recebido inúmeras demandas com relação a pessoas que foram vítimas de ataques cibernéticos, empresas e também pessoas físicas que são vítimas de, especialmente, crimes contra a honra e, mais recente agora, essa onda de clonagem, não somente do WhatsApp, como também sequestro de perfis nas redes sociais, o que é algo extremamente preocupante, né? Então, a associação desenvolve esse trabalho, é um trabalho de cunho preventivo. Nós fazemos muitas palestras em escolas, em universidades, coordenamos eventos, e também uma parte mais de atuação, vamos dizer assim, de auxílio aos poderes públicos com relação a essa problemática, né? Então, a todo esse trabalho, essa preocupação, a gente, por exemplo, exemplifica o caso da Baleia Azul, que a associação deu um suporte muito grande à ameaça que aconteceu em 2017. O ano passado também tivemos vários incidentes em que a associação também deu suporte. E no dia a dia, nós sempre estamos abertos a prestar apoio, trabalho preventivo, especialmente em escolas públicas, entes privados, instituições, e algumas parcerias que têm sido desenvolvidas de forma bastante relevante. Um evento que foi realizado aqui na própria Assembleia, sobre fake news, e outros eventos que são importantes para dialogar e colocar a temática mais no dia a dia do cidadão, especialmente com atuação preventiva com relação a esse uso responsável das redes sociais, para evitarmos aí dissabores que, como o doutor Wellington coloca nessa questão da OAB, dessa prevenção e de proteção dos dados, enxergando já os nossos dados como o petróleo do século XXI, como alguns pesquisadores colocam. Quando a gente pensa essa questão dos crimes cibernéticos, me parece que é um grande leque, ou seja, muitos tentáculos em muitos lugares, o que torna um pouco difícil de conter ou de combater esse tipo de crime. Sim. Quando falamos em crime cibernético, ou ameaças cibernéticas, ou crimes digitais, isso que a Lei Geral de Proteção de Dados procura proteger, realmente se refere a um leque muito grande de situações que podem ser verificadas. Então, de um modo geral, as regiões, os países têm perfis distintos com relação a essas práticas. No Brasil, a gente percebe nitidamente situações que envolvem crimes contra a honra, que são os abusos cometidos nas redes, com relação a comentários, xingamentos alheios, a questão das fake news, e especialmente as questões dos crimes patrimoniais. E aí estão relacionados estelionato, furto mediante fraude e ameaças. Diferentemente de outros países que têm outras problemáticas, né?
países do Oriente Médio, questões ligadas ao cyberterrorismo, questões de xenofobia na Europa. Então são cenários distintos e, como você havia falado, colocam justamente essas questões desafiadoras. Daí a relevância do trabalho da associação nessa parte preventiva e também no suporte às instituições que, porventura, precisem justamente desse auxílio, nessa ideia de que a proteção de todos, ela faz parte desse papel relevante da sociedade como um todo, também do próprio Estado. Doutor Wellington, a gente percebe também que, ao passo que a tecnologia aumenta, se intensifica, também se intensifica o trabalho dos criminosos dessa área. Mas parece que a lei ela não acompanha, de uma certa forma, esse padrão, essa dinâmica. É isso mesmo? É isso que acontece? Sempre você tem uma gama de esforço do criminoso, isso é em qualquer área, não só cybercrimes, mas você tem um esforço do criminoso para driblar contingências legais, driblar trabalho de investigação, trabalho de apuração, de polícia, de Ministério Público. O criminoso sempre está um passo à frente. E, além disso, o próprio poder estatal, ele também tem seu tempo para conseguir enxergar um novo cenário e até estar verificando de que forma os criminosos estão cometendo crimes. A legislação ela é uma referência de dever ser. Ela é como o cidadão deve se comportar, dizendo também como é que ele vai ser punido caso ele não se comporte de determinada forma. Então, à medida que você tem uma legislação que ela pode ser contornada por ferramentas tecnológicas que estão avançando o tempo todo, e principalmente quando você tem uma dispersão totalmente ageográfica, você não tem uma geografia, uma localização certa de onde um criminoso está agindo. O criminoso pode estar na sala vizinha, ele pode estar acessando de uma forma criptografada um servidor de computação, um computador. Na Groenlândia, está acessando a partir de lá um computador aqui na tua sala, fazendo uma invasão, e você tem uma troca, um mascaramento desse sinal de forma tão profissional e tão embaralhada que você, para descobrir onde está o criminoso, é um trabalho praticamente impossível. Não impossível, mas bastante trabalhoso para meios que a gente tem à disposição aí nas ferramentas policiais, nas ferramentas periciais. Então, como é que a lei vai contornar situações que o tempo todo estão se apresentando? E você não tem como estar o tempo todo ajustando legislação se você não tem ali uma tecnologia que é estática, ela é totalmente dinâmica, né? Então, realmente você tem um descompasso, mas a nossa legislação, ela, de certa forma, ela traz várias nuances do que é um crime cibernético para que você possa colocar isso para a autoridade policial e ela tomar providências. Hoje em dia o desafio está muito em cima de identificar onde é que está essa ação criminosa, quem é o responsável, e outra, tem um fator hoje em dia que é o fator usuário. O usuário ele se torna muito exposto, ele se põe em risco muito facilmente. E de uma forma muito natural, de uma forma, digamos assim, orgânica. Você acorda de manhã cedo, pega o celular antes de você praticamente tomar água e ir ao banheiro. Quando você liga o celular, você está ali disponível para algum aplicativo malicioso que esteja instalado no seu celular, tira foto, sabe tua localização, sabe o que você fez. Então, o crime cibernético hoje em dia ele é um crime cada vez mais complexo, mas que há ferramentas, a gente vê exemplos aí de celulares clonados, de aplicativos clonados, que estão sendo objeto de investigação, mas ao mesmo tempo a gente vê quanto tempo essa investigação está tomando. Está levando tempo. É um tempo muito Precisa mais de uma ser mais célere na investigação. Precisa ser mais célere, mas ao mesmo tempo eu não vejo como uma autoridade policial ser célere num crime de baixo potencial ofensivo, num crime que tem a mesma complexidade para um cidadão que teve uma foto, às vezes nem é um crime de tanta gravidade, uma foto ali violada, não uma foto íntima, estou falando de algo mais simples. Houve uma violação? Houve. Mas como é que a autoridade policial vai empreender o mesmo tipo de esforço que ele empreenderia no caso de um roubo de dados em certo volume dentro de uma instituição de segurança ou de saúde pública? O esforço, muitas vezes, é o mesmo. E você não tem ali como a autoridade policial está o tempo todo dando conta desse tipo de coisa. Isso vem de qualquer lugar. Hoje em dia você tem um ataque cibernético, uma invasão vindo de qualquer parte do mundo a qualquer hora. Ô, coronel, e aí me parece, né, que precisa-se de uma inteligência
muito grande, né? Um trabalho de inteligência e de um aparelhamento maior na tecnologia, na área policial. É isso que eu queria perguntar. A polícia está mais preparada para isso? Há um aparato maior na investigação para poder descobrir em todo esse processo? Eu diria que a dificuldade maior não é especificamente quanto à questão do aparato tecnológico necessário. Porém, as questões ligadas ao processo em si, elas requerem todo um cuidado. E veja que, especialmente as demandas de ordem criminal, elas carecem para aprofundamento de investigação de pronunciamento da justiça. Então, para que, por exemplo, Polícia Civil ou Polícia Federal possa viabilizar uma investigação necessária, ela precisa requerer à Justiça o que chamamos de quebra do sigilo telemático. Então, a primeira barreira será essa. Obviamente que há a possibilidade com números de e-mail, número de endereço IP, e-mail de telefone, enfim, se fazer uma varredura sobre as demandas que envolveram, por exemplo, determinada conduta ilícita. Mas, para ir aprofundar a investigação e responsabilizar esses criminosos, a polícia tem que requerer à justiça a quebra desse sigilo. Isso pode demandar tempo, porque a justiça tem prioridades, e as prioridades são várias. Isso pode demandar um certo tempo, e esse tempo, ele obviamente opera contra o poder público que vai tentar investigar esta situação. O sujeito pode, por exemplo, fazer mudança de endereço, acessar através de outras localidades, simplesmente mascarar diversas situações. Embora esses rastros eles sejam, vamos dizer assim, seja possível que a polícia siga-os, porém vai demandar muito tempo. E isso faz com que, obviamente, a complexidade do procedimento investigativo ele seja bem ampliado com relação a essa questão. A gente toma como exemplo a situação do ataque que houve com relação à Lava Jato, por exemplo, em que se demandou um certo tempo, e a gente imagina que foram autoridades da República em que ocorria toda prioridade máxima com relação à apuração, e mesmo assim a Polícia Federal ela levou um certo tempo até chegar aos acusados. Então a gente coloca nesse parâmetro que situações outras podem demandar um tempo igual ou quase sempre maior com relação à responsabilização. Então a gente pode dizer o seguinte: há, vamos dizer assim, meios legais para se fazer isso. Há situações em que as polícias elas estão, de certo modo, preparadas, porém existe aí uma burocracia, o devido processo legal, vamos chamar assim mais corretamente, a ser vencido, e esse devido processo legal passa por um pronunciamento judicial. Isso requer tempo. Então, esse é o contexto em que se coloca uma apuração, e quase sempre quando as pessoas elas procuram o auxílio da associação, ou algum colega advogado até mesmo nos procura para alguma orientação nessa demanda, a gente vai sempre dizer dessa dificuldade, porque polícia nenhuma vai operar e produzir prova sem que exista esse pronunciamento da justiça, até mesmo sob pena desse procedimento ser anulado. Perfeitamente. Então, há esse contexto. Acho que o doutor Hélio pode justamente referendar esse encaminhamento com relação a essa questão, a essa demanda pontual do processo em si. Hoje em dia você tem a justiça tem um desafio também que se põe, né? Ou seja, a justiça tem que se modernizar, tem que ter essa agilidade, né? E o esforço dentro da justiça é muito grande, mas para todos nós. O ambiente cibernético ele está mudando muito rápido, ele não vai parar de mudar rápido, e quando a gente pensar que ele chegou num estágio de adaptação, ele vai mudar de novo. As mudanças são muito grandes, você tem inteligência artificial, você tem a máquina entendendo como aprender. Ela está sendo treinada para aprender com a gente, para aprender com as situações como o ser humano aprenderia e a fazer como o ser humano faria. E ela tem uma vantagem, ela não vai errar como nós erraríamos. Ou como nem vai nós se cansar como a gente se cansa. E nem vai cansar como a gente se cansa. Então, diante disso aí, de uma capacidade de processamento imensa de computadores, computação quântica,
nossos dados são disponíveis em qualquer lugar. Eles estão centralizados principalmente ali na região, na América do Norte, onde estão as grandes corporações, Facebook, Amazon, Google. Então, você tem ali uma concentração de informações. Ao mesmo tempo, você tem outros setores do mundo que também estão avançando nesse tipo de tecnologia. Daqui a pouco, a gente está bastante, muito atrasado nisso, mas daqui a pouco essas ferramentas vão chegar aqui para a gente. Elas vão chegar para nos servir e vão chegar para agravar a nossa situação de vulnerabilidade. E enquanto isso, a sociedade está ali tentando aprender com os erros e correr atrás de infrações penais que aconteceram, e a coisa está mudando. Então, não dá para acompanhar isso sem que a gente tenha o usuário, sem que a gente tenha a vítima, por assim dizer, se colocando numa posição de maior proteção. Não estou querendo aqui, longe de mim, colocar que a culpa é da vítima, jamais, não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que a gente tem que trabalhar de uma forma orientativa, pedagógica, como o teu programa aqui bem está puxando por isso, para orientar as pessoas, para que as pessoas olhem o que estão fazendo no dia a dia com seus celulares, com seus computadores, notebooks. Precisam ter mais cuidado com o uso dessas ferramentas, porque os dados estão sendo extraídos de nós, mesmo sem que a gente queira. Muito bem. No próximo bloco a gente vai falar sobre essa questão da privacidade, da questão da segurança de dados, tá certo? Nós vamos agora ao intervalo e você não sai daí porque o assunto é muito bom, é um assunto muito polêmico e muito atual.